todos. Boa tarde. Bem-vindos, irmãos e irmãs. Vamos juntos celebrar a Eucaristia, a memória da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Na alegria da fé que nos reúne, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhe: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, a pergunta do Evangelho de hoje para nós: quem sou eu para vocês? Não o João Luiz, não sou eu que pergunto, é Jesus. Jesus pergunta a cada um de nós: quem eu sou para você? E meus irmãos, o Evangelho começa dizendo: Jesus, num lugar retirado, rezando, poderíamos dizer a partir das nossas experiências comunitárias, Jesus estava num dia de retiro, se recolheu, se afastou e estava rezando, no momento de intimidade com o Pai. E naquele momento, onde ele também envolve os discípulos, ele faz a pergunta fundamental: quem sou eu? E faz em dois tempos, em dois momentos. Pergunta primeiro
quem o povo diz que ele é? E a resposta que os discípulos apresentam demonstra uma dificuldade na compreensão de quem é Jesus. Nem de longe eles chegam perto daquilo que Jesus é. Eles vão dizer: é um profeta. Jesus, evidentemente, carrega o profetismo, mas ele é muito mais do que um profeta. Ele é o Filho de Deus, ele é a presença de Deus na história, o Verbo encarnado, a promessa que se cumpre, um Deus próximo, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que entrega a sua vida para a nossa salvação. A pergunta, meus irmãos, que Jesus lança é um grande desafio, não é mera curiosidade. E ultrapassando o nível de resposta do povo, Pedro, representando os discípulos, a cabeça da comunidade, ele vai dizer para Jesus: tu és o Messias, o Filho de Deus, deste Deus que nos ama e cumpre a sua promessa. Mais tarde Pedro vai dizer: a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só Jesus é a nossa salvação, é o caminho da nossa libertação, a verdade, a vida que o Senhor oferece para todos nós. É o Messias, o ungido de Deus, que vem trazer a justiça e a paz para o mundo. Os discípulos, eles terão que percorrer um longo caminho para compreenderem a verdadeira intimidade de Jesus, a verdadeira identidade de Jesus. A identidade de Jesus não se descobre lendo tratados de teologia. A identidade de Jesus se descobre na intimidade com o Senhor, na oração, na participação da comunidade, na escuta atenta da palavra, que toca o nosso coração, penetra a nossa vida, ilumina a nossa consciência, nos ajuda a compreender quem é Jesus e como nós devemos segui-lo. Chegar à conclusão de Pedro não é uma experiência da carne ou do sangue, é uma experiência de fé. É abrir-se para este mistério e saber que Jesus é o Senhor, o fundamento da nossa vida. E a nossa vida só tem sentido colocada nesta direção. Os chefes do povo, os anciãos, os chefes dos sacerdotes, os doutores da lei, aqueles que lideram a sociedade civil e religiosa, eles terão uma postura dura com Jesus. A intenção deles é pegar Jesus, é condenar Jesus, é matar Jesus, na tentativa de eliminá-lo. E Jesus vai dizer isso: o Filho do Homem vai sofrer muito, vão condená-lo à morte, vão colocá-lo na cruz, ele morrerá.
mas no terceiro dia ressuscitará. A vitória não é daqueles que tramam o mal, daqueles que fermentam na sociedade a maldade, a conduzem na injustiça. A vitória não é deles. A vitória está garantida por Deus. Quem diz a última palavra é Deus. E a última palavra de Deus é a palavra que julga. E nós poderíamos dizer, é a vingança de Deus. E a vingança de Deus não é a nossa condenação, mas a nossa salvação. A vingança de Deus é a demonstração da grandeza do seu amor em relação à nossa mesquinhez, que nos prende à maldade, que nos faz injustos, que torna o nosso coração tão pequeno, por isso tão angustiado. O Senhor mostra a força do seu amor, e a vitória é deste Deus apaixonado, que faz com que o seu Filho ressuscite e viva entre nós, porque Deus não é o Deus dos mortos, é o Deus dos vivos. Ele assume, por amor de todos nós, a postura do servo sofredor. Ele entrega a sua vida no Calvário, no altar da vida nova, para nos salvar, para nos libertar da morte, para arrancar do nosso coração toda raiz de maldade e fazer ressurgir um novo homem e uma nova mulher. E meus irmãos, Jesus, Ele morre em solidariedade conosco, que estamos presos ao pecado, para garantir a nossa salvação. Carregar a cruz consiste na plena identificação da nossa parte com Jesus, perseverando cada dia no serviço de amor ao reino de Deus. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser seguir-me, tome a sua cruz. Tomar a cruz não é colocar um madeiro às nossas costas, mas é identificar-se plenamente com Cristo que continua sofrendo por amor de todos nós, carregando a cruz pesada que está nos ombros do povo. E Ele nos convida a assumir esta cruz, a cruz do compromisso, a cruz da identificação com Ele, para que nós, identificados com Ele, possamos responder quem é Jesus para nós. Jesus é o sentido da nossa vida, a nossa alegria. Por isso, nos identificamos plenamente e assumimos viver como Ele nos ensinou, deixando-nos conduzir plenamente pelo serviço como Ele fez por todos nós. Que a nossa vida transpareça o amor, como Jesus revela para nós a grandeza do amor divino. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que assim seja. Amém.